Oi, gente, tudo bom? Prepare-se para conhecer o título de renda fixa mais rentável do mercado brasileiro atualmente. Ficou curioso, né? Então vamos lá! Hoje eu trouxe para vocês mais uma opção de investimento de renda fixa que vale a pena avaliar com carinho na hora de montar a sua carteira. E eu estou falando das debêntures. As debêntures são títulos emitidos por empresas para levantar recursos a fim de financiar os seus projetos. Hoje, as debêntures se mostram uma excelente alternativa para as empresas que precisam captar recursos, pois muitas vezes elas se mostram mais vantajosas do que os empréstimos bancários. No Brasil, podem emitir debêntures as empresas de capital aberto ou fechado, excluindo as instituições financeiras. Lembrando que apenas as empresas de capital aberto que são registradas na CVM podem efetuar remissões públicas de debêntures. Para você que é investidor assim como eu, quando você investe numa debênture, você está emprestando dinheiro para uma empresa, o que significa que a gente está adquirindo um direito de crédito contra a empresa que emitiu aquela debênture. Existem duas formas de debêntures, as nominativas e as escriturais. As debêntures nominativas são aquelas em que a empresa emite a debênture em nome do investidor e faz o registro e o controle daquela debênture em livro de registro próprio. Já as debêntures escriturais são aquelas em que a empresa emite a debênture em nome do investidor, porém o registro e o controle dessa debênture é realizado em uma conta de custódia de uma instituição financeira devidamente autorizada a operar pela CVM. As classes de debêntures mais comuns são as simples e as conversíveis. As debêntures simples são títulos de dívida tradicional, o que significa que a remuneração das debêntures simples é exatamente igual à remuneração da maioria dos outros tipos de títulos de renda fixa, que é quando você escolhe onde vai pôr o seu dinheiro e na data de vencimento você vai receber o seu dinheiro de volta, mais os juros compostos. Já as debêntures conversíveis oferecem a você, investidor, a possibilidade de trocar o valor do resgate por ações daquela empresa. Lembrando que essa troca não é obrigatória. Cabe ao investidor, no momento do resgate, decidir se quer se tornar um acionista ou não daquela empresa. Sobre a remuneração, assim como nos outros tipos de título de renda fixa, as debêntures também oferecem a remuneração pré-fixada, pós-fixada e pré mais pós. Se você não conhece esses tipos de remuneração, é porque você ainda não assistiu um vídeo aqui no canal que se chama Renda Fixa versus Renda Variável. Eu vou deixar ele linkado aqui em cima para você assistir e entender tudo sobre esses três tipos de remuneração. E detalhe, pessoal, se vocês forem comparar as taxas e a remuneração oferecida pelos outros tipos de título de renda fixa, vocês vão perceber de cara que as debêntures oferecem uma remuneração muito maior. E por que isso? Porque as debêntures têm um risco muito maior do que as outras opções de investimento em renda fixa. Por isso, elas oferecem uma remuneração bem maior para tentar balancear essa questão de risco e remuneração. Sobre o prazo e a liquidez, a primeira coisa que você tem que saber é que as debêntures são títulos de investimentos de médio e longo prazo. Isso porque não é economicamente vantajoso para uma empresa emitir uma debênture com vencimento em menos de um ano. Por isso, colega, as debêntures definitivamente não são o título mais apropriado para você fazer o seu colchãozinho de emergência, a sua poupança. E não existe regra no prazo de vencimento das debêntures. Cada empresa vai avaliar a sua necessidade e decidir qual vai ser o prazo, o vencimento daquela debênture. E isso vai estar definido lá na escritura de emissão. Porém, contudo, entretanto, as debêntures podem ser vendidas antes do prazo de vencimento no mercado secundário, porque assim como os títulos do Tesouro Direto, elas também sofrem marcação a mercado. O que significa que se você comprou uma debênture com prazo de vencimento para 5 anos, que vai te pagar IPCA mais 10%, você vai poder vender ela antecipadamente. Porém, você vai
vai receber o valor do dia, o que o mercado estiver pagando no dia para aquela debênture. Ou seja, na venda antecipada você pode ganhar mais do que você contratou lá no momento da aplicação ou menos do que você contratou no momento da aplicação. E isso só vai acontecer se você quiser vender antecipadamente. Se você levar o seu título até o vencimento, você vai receber exatamente o que você contratou quando você aplicou. Beleza? De forma geral, a liquidez das debêntures é bem razoável. O que pode acontecer é que se você quiser vender antecipadamente o seu título, no dia que você estiver querendo vender, pode não ter ninguém querendo comprar. Só que hoje existem muitos fundos que investem apenas em debêntures e até as próprias corretoras compram debêntures para revender para os seus investidores. Por isso, sempre tem alguém procurando pelas debêntures, ainda que não seja todo dia. Se você quiser consultar o número de debêntures que é vendido dia a dia no mercado secundário e saber qual é o preço que está sendo oferecido por cada título, basta que você entre lá no site da CETIP em negócios registrados. Eu vou deixar o link aqui no box de informação e essa página se atualiza de 15 em 15 minutos mostrando essas e outras informações sobre as debêntures. Se você quiser fazer uma venda antecipada da sua debênture e não entende nada de mercado secundário, não entende nada de marcação a mercado, eu sugiro que você estude um pouquinho mais o assunto e na hora da venda procure a sua corretora para que ela possa te ajudar. Guarda esse nome, agente fiduciário. Ele é muito importante para você que investe em debêntures, porque ele é a pessoa física ou jurídica responsável por proteger os seus direitos, teoricamente com a mesma diligência e cuidado que ele emprega na administração dos próprios bens. O agente fiduciário é a pessoa que vai representar os debenturistas, que vai representar os seus direitos perante a instituição que emitiu aquela debênture. Por exemplo, no caso de inadimplência da empresa que emitiu aquela debênture, o agente fiduciário deve, entre outras coisas que estão previstas lá na escritura de emissão, declarar aquelas debêntures vencidas de forma antecipada, cobrando ainda todos os rendimentos que forem devidos. Isso para assegurar que, em caso de inadimplência, você receba o que você investiu mais os juros que você ganhou. E se depois disso aquela empresa continuar inadimplente, o agente fiduciário pode executar as garantias reais que aquela empresa ofereceu, ele pode requerer a falência da empresa e ele ainda vai representar os debenturistas nos processos de falência, nos processos de recuperação judicial ou extrajudicial ou até numa possível intervenção ou liquidação extrajudicial. E ainda para evitar a possibilidade de conflito de interesses, o agente fiduciário ele é impedido de exercer cargo ou função na empresa que emitiu aquela debênture. Sobre as garantias, eu tenho que dar uma triste notícia para você, investidor. Infelizmente, as debêntures não têm garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Pois é, a garantia das empresas que emitem as debêntures é apenas o patrimônio daquela empresa. E na escritura de emissão, a gente pode encontrar os tipos de garantia que aquela empresa oferece. Existem as garantias reais, que é quando aquela empresa que está emitindo a debênture vai penhorar ou hipotecar os bens móveis e imóveis daquela empresa para garantir o direito de crédito dos debenturistas. Existem as garantias fidejussórias, que é quando uma pessoa física ou jurídica garante o pagamento pela empresa que está emitindo as debêntures por aval ou fiança. As garantias flutuantes, que são aquelas que possuem um privilégio geral sobre o ativo da empresa, mas que, diferente das garantias reais, não impede que haja uma negociação desses ativos. A garantia quirografária, que simplesmente significa que você não tem preferência nenhuma, você vai ser um credor assim como qualquer outro. E por fim, a garantia subordinada, que significa que caso aconteça a liquidação daquela empresa, você só vai ter preferência de recebimento em frente aos acionistas. Fora isso, você vai ser um dos últimos a receber. E é bom lembrar, pessoal, que se a empresa que você comprou uma debênture vier a falir, quebrar,
Os créditos trabalhistas têm preferência de recebimento na frente de qualquer garantia. Eles sempre vão vir primeiro. E se sobrar, vai indo naquela ordem que eu falei para vocês. Todas as informações que vocês precisarem saber sobre as debêntures vão estar descritas na escritura de emissão. A escritura de emissão é um documento onde vai estar descrito todas as garantias, os direitos, as condições e as características daquela debênture. Sem a escritura de emissão, uma empresa não pode emitir uma debênture. Então ela é obrigatória e é nela que você vai achar todas as informações que você precisa. E você deve estar se perguntando aí onde é que você vai achar a escritura de emissão de uma debênture. Basta que você acesse o site www.debentures.com.br e clique no ícone Debêntures em um clique, que fica no canto superior direito da página principal. Logo após, vai abrir uma nova página e você vai clicar em Emissor e escolher o emissor daquela debênture que você está querendo adquirir ou está só com curiosidade para conhecer a escritura de emissão. Logo abaixo, onde tem código do ativo, basta que você digite o código do emissor. Esse código você vai encontrar lá na corretora quando você estiver por lá olhando as debêntures. Logo após, nessa caixinha verde, onde está escrito documentação, basta clicar aqui em escritura que o seu computador vai começar a baixar automaticamente o arquivo zipado onde contém a escritura de emissão. Se você não estiver querendo ler a escritura inteira e só querer saber sobre as características principais das debêntures, basta que você clique nesse quadradinho vermelho onde está escrito sobre a emissão e clique em característica. Quando você fizer isso, vai abrir uma página com as informações principais sobre aquela debênture. Vocês vão ver que vai aparecer o código do ativo, o nome do emissor, vai constar a forma, os tipos de garantia, a classe, a data de vencimento, o agente fiduciário, dentre várias outras informações. E quais são os riscos de se investir numa debênture? O primeiro risco que eu acredito que deve ser considerado é o risco de crédito, que é o risco de inadimplência, é o risco da empresa quebrar e você não conseguir receber o seu dinheiro de volta. Lembra que lá no vídeo sobre CDBs eu comentei com vocês que na hora de escolher CDB eu não dava muita atenção para a questão do rating, da classificação daquela CDB? Isso não acontece no caso das debêntures, porque eu levo muito em consideração o rating da empresa, que é um dos requisitos que eu utilizo para escolher as debêntures que eu invisto. Outro risco a ser considerado é o risco de mercado. Esse risco está ligado à incerteza e à volatilidade do mercado. E o que significa isso? Significa que se você quiser vender a sua debênture antecipadamente, antes do vencimento que você combinou lá com o emissor, você vai correr o risco do seu título se valorizar ou desvalorizar, de acordo com o que tiver a política, a economia e a situação individual de cada empresa. Mas se você for levar a debênture até o vencimento, esse risco pode ser desconsiderado. Outro risco que existe é o de liquidez, que como eu já expliquei para vocês, é a velocidade que você vai transformar aquele investimento em dinheiro na mão. E como eu falei agora há pouco, pode acontecer de você querer vender antecipadamente o seu título e não ter ninguém querendo comprar. Por fim, o último risco que eu acho importante considerar é o risco de prazo, que é o risco da empresa que emitiu aquela debênture querer pagar antecipadamente o título. O que significa que se você estava desejando levar o seu título até o vencimento, você pode receber o seu dinheiro antes do prazo que você esperava. E isso pode não ser nada bom para você, porque se a empresa resolver antecipar o pagamento de todas as debêntures, pode ser que o mercado esteja num momento nada bom e você simplesmente não vai conseguir investir aquele dinheiro novamente num investimento que seja tão bom quanto aquela debênture. Só que se isso tiver previsto lá na escritura de emissão, infelizmente a gente não pode fazer nada. A gente tem que aceitar lá o nosso dinheirinho com juros antecipadamente e se virar para achar um investimento tão bom quanto aquele.
Vou falar para vocês agora sobre os custos para se investir em debêntures. Tem taxa de custódia? Bom, gente, as debêntures são ativos de renda fixa. E como eu já disse milhares de vezes nesse canal, existem várias corretoras que não cobram exatamente nada para você investir em títulos de renda fixa. O que significa que se as debêntures são títulos de renda fixa, você não vai ter custo de custódia. Lembrando que essas regras valem para aquelas debêntures que você compra direto ali no site da corretora. Se você utilizar o home broker para comprar ou vender uma debênture, claro que vai ter taxa. O outro custo é o IOF, que é o Imposto sobre as Operações Financeiras, e que você que assiste o meu canal também já está cansado de saber que se você deixar o seu dinheiro investido por pelo menos 30 dias, você não tem que se preocupar com o IOF. Você só vai pagar IOF se você fizer um resgate antes de 30 dias. E o imposto de renda? Gente, o imposto de renda incide sobre as debêntures, assim como ele incide sobre os demais títulos de renda fixa. É aquela tabelinha regressiva. Esse imposto ele vai incidir apenas sobre a rentabilidade do seu investimento no período que ele ficou ali investido quietinho. E quanto mais tempo o seu dinheiro tiver ficado parado ali investido, menos você vai pagar de imposto de renda. Para você que é novato aqui no canal, vamos passar rapidinho quanto que é essa alíquota de imposto de renda. Para investimentos de 0 a 6 meses, a alíquota de imposto de renda vai ser de 22,5%. Para investimentos de 6 meses a 1 ano, a alíquota de imposto de renda vai ser de 20%. Para investimentos de 1 ano a 2 anos, a alíquota vai ser de 17,5%. E para finalizar, para investimentos com mais de 2 anos, a alíquota que vai incidir é a alíquota mínima, que é de 15%. Agora vamos falar de coisa boa. Vou falar para vocês sobre as debêntures de estrutura ou incentivadas, como elas são conhecidas. As debêntures incentivadas são aquelas debêntures emitidas por empresas que desejam captar recursos para projetos de infraestrutura no país, ou de produção econômica intensiva em pesquisa, ou ainda de desenvolvimento e inovação. Essas debêntures são consideradas prioritárias pelo governo federal. E por esse motivo lindo, elas são isentas de imposto de renda para as pessoas físicas, independente de prazo. Aqui não tem prazo. Elas simplesmente são isentas de imposto de renda porque o governo entende que essas debêntures são de extrema importância para a infraestrutura do país e para incentivar a emissão dessas debêntures, ele isenta o investidor pessoa física de ter que pagar um imposto de renda. E para você que é pessoa jurídica e quer investir em debêntures incentivadas, a alíquota de imposto de renda é de 15%, independente de prazo. Então vamos comemorar, gente, porque o leão deu uma sossegada aqui. E para finalizar, você deve estar se perguntando aí: Cá entre nós, vale a pena? Bom, gente, o assunto debêntures é muito extenso. Hoje eu passei para vocês algumas das informações que eu considero importantes, mas elas não são todas. Então, se você ficou atiçado, gostou do assunto, estude mais, pesquise mais, e a minha dica é que você pelo menos analise as informações que eu passei hoje aqui para vocês, porque eu acredito que elas são o mínimo para que você possa começar a investir em debêntures. É claro que as debêntures têm pontos positivos e pontos negativos. Da mesma forma que você vai encontrar a melhor rentabilidade de renda fixa nas debêntures, você também vai encontrar o maior risco. Afinal, elas não são asseguradas pelo FGC e se essa empresa quebrar, pode ser que você leve um baita prejuízo. Mas na minha opinião, isso só vai acontecer se você não escolher bem a empresa que você quer investir. Geralmente as próprias corretoras já fazem um filtro ali das melhores empresas para se investir em debêntures, mas é importante que essa escolha seja sua, que ela parta de você. Então escolha bem. Essa avaliação, se vale a pena ou não vale, é sua. É você que tem que decidir
se essa opção deve entrar na sua carteira de investimento e se você tem uma boa aceitação ao risco que esse tipo de investimento oferece. Eu pessoalmente gosto muito das debêntures, eu invisto em debêntures e eu busco diversificar o máximo possível para deixar o risco bem espalhado. E a verdade é que eu não sei tudo sobre as debêntures, existem várias informações que eu não entendo, que eu sequer sei para que servem, mas mesmo assim eu não deixo que isso me impeça de investir nelas. Eu acho que a gente tem que saber um mínimo até chegar num patamar que a gente se sinta seguro. Hoje eu me sinto segura com as informações que eu sei para investir em debêntures. Eu penso que às vezes a gente fica com tanto medo de investir em alguma coisa e esse medo paralisa a gente e faz com que nós percamos boas oportunidades na vida, não só de investimentos. Eu acho que essa regra vale para tudo, mas isso é individual, então só invista se você se sentir seguro com essa opção de investimento. Infelizmente, eu não conheço nenhum conteúdo de ninguém que destrinche ponto a ponto das debêntures. Se eu conhecesse, eu ia dividir aqui com vocês, e se por acaso eu ficar sabendo, eu vou trazer isso para vocês aqui no canal. Mas no momento, eu não conheço esse conteúdo. Eu vou tentar deixar para vocês aqui no box de informação um link para um guia das debêntures que foi feito pela BMF Bovespa, para quem quiser ler e se inteirar um pouco mais do assunto. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido alguma coisa com ele. Se vocês gostaram, curta o vídeo aqui para mim, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas e se você não for inscrito, não perca mais tempo. Se inscreva aqui no canal porque eu pretendo ainda compartilhar muita dica boa com vocês. Um beijo e até a próxima! No mercado secundário, porque assim como os títulos do Tesouro Direto... Oi, gente! Bom dia! Amor, pelo amor de Deus, sai daí. Tô cansado. Deixa eu só cantar também. Ei, gente! Ei, amigos e meninas! Oi, você como é que é aquela menina que fica lá? Que me assiste, mas não me assiste, mas me adora!